Olá, quarto setorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje a gente vai fazer mais uma análise de roteiro, que eu sei que é uma coisa que alguns de vocês gostam, mas se você gosta de escrita, gosta de roteiro, quer aprender um pouco mais sobre isso, vem assistir esse vídeo que vai ser sobre Trem Infinito. Essa minissérie do Cartoon Network passou algumas semanas atrás e ela é tão pequenininha, mas tão pequenininha que se você quiser assistir em um dia só, em menos de uma hora, você consegue assistir. Lembrando que se você não me segue lá no Instagram do Quarto Setor, você tá perdendo vários perrengues que eu passo na vida, como por exemplo hoje que eu tô gravando esse vídeo, o cabo do meu monitor quebrou, meu cabo HDMI, tive que sair de casa, começou a chover, enfim, todas essas histórias da minha vida eu vou postando lá no Stories do Quarto Setor, então entra lá e comenta numa das fotos, hashtag eu vim do YouTube, que eu entro no perfil de vocês pra dar uma fuçada. Então vamos lá, se você não tá acostumado com o modelo de vídeo de análise de roteiro, eu tô com a minha tabela aberta, que você pode encontrar aqui na descrição do vídeo, e eu vou explicando pra vocês cada uma das etapas que teve dentro dessa minissérie que é Trem Infinito. Começamos então no primeiro episódio com a abertura, obviamente, que é a primeira etapa, o primeiro beat, tem várias nomenclaturas que você pode utilizar para isso. Mas a abertura, basicamente, você vai introduzir o status quo, o mundo comum. O que é normal para essa personagem, quem é a personagem, qual que é o conflito e coisas do tipo. Em Trem Infinito, a gente tem a Tulip conversando com a sua amiga Michaela e as duas falam sobre um acampamento de design de jogos que a Tulip está se preparando para poder ir. Aí também temos a Michaela perguntando sobre a situação dos pais da Tulip, que estão recém-divorciados. Logo em seguida a gente tem então um incidente incitante, que eu acho que todas as vezes que eu fizer análise de roteiro eu vou falar isso, um incidente incitante ou catalisador ou chamado à aventura, vários nomes que tem isso, é o momento em que a gente quebra com o status quo que a gente apresentou anteriormente. Então no nosso caso, é o momento em que a mãe da... Minha voz tá falhando, vocês estão vendo? É o momento em que a mãe da Tulip avisa que seu pai não vai mais poder levar ela para o acampamento de jogos. E isso quebra com o que tinha sido apresentado anteriormente pela amiga da Tulip. A gente tem um pequeno momento de debate aí, que é quando a Tulip tenta convencer a sua mãe, mas a sua mãe fica tentando lá explicar pra ela, não tem como eu levar, não tem como seu pai levar. Foi uma coisa injusta realmente da vida que aconteceu, mas não tem nada que a gente possa fazer. E aí então entra o tema declarado. Isso é um momento que acontece em muitas histórias e poucas pessoas percebem quando isso acontece. O que é o tema declarado? Eu já tô praticamente dando uma aula de roteiro, que aliás, eu esse ano vou lançar um curso de roteiro, que o link tá aqui na descrição. Quem participar da lista de espera vai receber desconto, então se você tiver interesse, coloque o seu nomezinho aqui e daqui a pouco você recebe umas atualizações sobre o andamento desse curso. Mas voltando ao vídeo, a gente tem então o tema declarado, que é o momento em que a mensagem da história é explicada para o protagonista. Aquela coisa que o protagonista tem que aprender ao longo da sua jornada é falado para ele neste momento. Só que ele ainda não está preparado para conseguir compreender essa mensagem. Então, a mãe da Tulip tenta explicar a situação dela e do pai dela, que eles estão recém-divorciados, eles estão tentando fazer essa situação funcionar, mas a Tulip está muito machucada e ela não consegue ver o lado deles. E é isso que ela vai ter que aprender a fazer ao longo da sua jornada. Então aqui a gente tem o tema declarado. E agora a gente tem o cruzamento do limiar. É o momento em que o nosso protagonista, ou no caso a nossa protagonista, toma uma decisão. A decisão no caso da Tulip é que ela vai sozinha para o acampamento de design de jogos. E então ela foge de casa. Essa decisão que a Tulip tomou logo agora no início é a sua trama A, ou seja, a sua trama principal. Seu desejo e o seu conflito são: eu preciso chegar no acampamento de design de jogos. É isso que ela precisa fazer. Porém, conforme ela vai tentando chegar nesse lugar, ela vai passando por vários cenários de neve e tudo mais, ela encontra o Trem Infinito. E aqui, ao meu ver, na parte da minha análise, é o início da nossa trama B. A trama B é toda a trama relacionada com o tema da história. Então sabe quando eu falei que teve o tema declarado? Quando a mãe da Tulip fala pra ela que, olha, a situação minha e do seu pai é a seguinte, a gente tá tentando fazer o nosso melhor. Só que a Tulip não tá ainda na mentalidade pra conseguir entender isso. Para isso serve a trama B. A trama B em todas as histórias é para ajudar o nosso protagonista a compreender a mensagem da história. Então, voltando à nossa análise, a Tulip entra dentro do Trem Infinito e está dentro de um vagão cheio de neve. É nesse momento que ela encontra o One-One, que é um robozinho que funciona mais ou menos como um mentor para ela. Então eu coloquei aqui esse momento como sendo um encontro com um mentor.
Só que ele não é um mentor muito usual, não é um mentor clichê. Ele não é aquela pessoa sábia que sabe de todas as coisas. Ele é simplesmente aquela pessoa que dá as primeiras informações daquela jornada para a protagonista. Ou seja, ele funciona como um mentor. Ele dá aquele pontapé inicial que é o que um mentor faz. Só que ao mesmo tempo ele é um aliado, ele é aquele amigo que tem um alívio cômico. Então eles misturaram vários arquétipos dentro de um único personagem e ficou uma coisa maravilhosa. Depois de encontrar o One One, a gente tem o início da trilha de obstáculos. E essa trilha de obstáculos vai durar até o episódio 8. Ou seja, são 7 episódios desde o primeiro episódio com essa trilha de obstáculos se desenvolvendo. A gente vai ter a apresentação de aliados, de inimigos, de conflitos, de pequenos desafios que eu vou falando com vocês daqui a pouco. Aqui no caso da Tulip, a gente tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a gente tem a trama principal, que é a Tulip tentando chegar até o acampamento de design de jogos. Porém, agora que ela está presa dentro desse trem infinito, ela tem um outro objetivo, que é conseguir chegar até o condutor do trem e pedir ajuda para ela conseguir chegar no seu acampamento de design de jogos. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente entra num novo mundo, a gente tem também que apresentar meio que os limites e as regras desse mundo. No caso de Trem Infinito, logo no início, a gente descobre que a Tulip tem um número na sua mão, que a gente ainda não sabe o que é. A gente descobre, quando ela olha para a paisagem em volta do trem, que ela não está mais no estado de origem dela, é um lugar deserto completamente estranho. E também descobrimos que ela não tem como fugir para fora do trem. Essa não é uma opção, porque quando ela corre para fora, ela é atacada por baratas gigantes que meio que sugam a sua vitalidade. Então, logo nesse finalzinho do primeiro episódio, foi apresentadas as limitações desse novo mundo que vão funcionar como regras para os próximos episódios. Do episódio 2 até o episódio 8, a gente ainda está dentro da trilha de obstáculos e todos os episódios seguem mais ou menos a mesma estrutura. Então eu vou explicar desse episódio 2 e aí a gente já pula pro 8 porque tudo vai ser igual. O episódio começa com a Tulip passando por vários vagões até ela chegar no vagão que é o ponto principal daquele episódio. Dentro de cada vagão ela encontra pequenas missões, pequenos obstáculos. No caso do episódio 2 é quando ela encontra a gata que pede ajuda para consertar sua nave. E aí tem todo um desenrolar e cada episódio tem alguma mensagem de crescimento para ela, tem algum ensinamento para ela. Nesse episódio a gente vê a Tulip entregando o seu mentor, o One One, o robozinho, pra gata em troca dela chamar o condutor e pedir ajuda para ele. Então ela meio que ainda tá muito egocêntrica nesse início. Ela acaba voltando atrás na sua decisão e pede para destrocar, entrega de volta o One One que ela mudou de ideia. E é dessa forma que os episódios vão evoluindo, com ela se tornando cada vez uma pessoa mais consciente das suas ações. No episódio 5, que é o meio da história porque são 10 episódios, o que a gente normalmente teria é um midpoint, que é um ponto do meio da história, é um momento que a gente tem um plot twist e isso muda completamente o jeito que a nossa protagonista enxerga as suas estratégias. Só que, para Trem Infinito, não é isso que acontece. A gente tem sim um plot twist no episódio 5, mas o midpoint só acontece lá pra frente. E por que isso acontece dessa forma? Porque no episódio 5, o plot twist que a gente tem é o momento em que o público descobre que o condutor do trem é, na verdade, o vilão. Mas a Tulip não vê essa situação. A gente tem essa informação apenas como público, a gente enxerga a gata conversando com o condutor. Mas como a Tulip não recebe essa informação no episódio 5, a gente não tem uma mudança de consciência dela, a gente não tem uma mudança de estratégia, é apenas um plot twist interessante, mas a gente continua na trilha de obstáculos até o episódio 8. No episódio 8, a gente tem a Tulip chegando num vagão de jogos, que tem piscina de bolinha, escorrega, um monte de coisas, e novamente uma pequena missão, um pequeno obstáculo ali dentro, que é ela tentando passar por todos esses labirintos, escorregas e tudo mais, até ela chegar no final. Quando ela chega no final e vai pegar seu prêmio e tudo mais, um monstro, que eu esqueci a palavra em português, é Stuart, não é aeromoça, Enfim, não lembro a palavra, mas o monstro começa a atacar eles dentro desse vagão e surge então o condutor. A gente tem um midpoint nesse momento porque a Tulip, se a gente lembra bem, tinha o objetivo de chegar até o condutor e pedir ajuda para ele.
Porém, agora que ela conhece o condutor, ela descobre que ele é um vilão, e isso faz com que ela tenha que mudar a sua estratégia. Ou seja, o midpoint na maioria das histórias é o momento que obriga o seu protagonista a mudar de estratégia. A gente tem o midpoint mais famoso de todos, que é Titanic, que é o momento em que o navio bate no iceberg. Então a Rose e o Jack, que estavam querendo ficar juntos para sempre, agora tem que mudar a estratégia deles completamente. Mas voltando ao Trem Infinito, a gente tem uma pequena batalha com o condutor que faz a Tulip sair derrotada. O seu maior aliado, que era o Atticus, se transforma numa barata gigante e o número na sua mão começa a aumentar, porque ela se sente derrotada. Por causa disso, no início do episódio 9, a gente tem um momento do Tudo Está Perdido, ou Noite Escura da Alma, e é um momento bem pequenininho, que é quando a Tulip tá se sentindo para baixo, tá se sentindo derrotada, e o número na sua mão tá aumentando cada vez mais. O mais interessante é que, apesar de Trem Infinito seguir algumas estruturas famosas, eles fazem umas modificaçõezinhas próprias. Por exemplo, depois do Tudo Está Perdido, eles começam uma etapa de reagrupar, que é um momento em que você dá uma nova esperança para o seu protagonista. Nesse momento, a Tulip encontra a gata no meio dos escombros e ela fala que tem um jeito de transformar o Atticus de volta num cachorro. Isso meio que cria uma contagem regressiva, porque ela fala que não dá para esperar muito tempo para poder fazer isso, e também dá uma nova esperança para a protagonista. Por causa disso, eu considero esse momento o momento do reagrupar, que é o momento que acontece em algumas histórias depois de uma derrota. Então os nossos personagens foram derrotados, eles se reagrupam, surge uma nova estratégia e eles entram em ação. Essa nova estratégia, no caso, surge por causa da gata, que mostra uma fita para Tulip com a história do condutor. Ou melhor dizendo, da condutora, que no caso é a Amélia, uma mulher que perdeu o marido, não estava conseguindo lidar com essa situação, e aí o Trem Infinito apareceu para ela, porque ele aparece para todas as pessoas que precisam aceitar certas situações na sua vida. Quando ela entra dentro do Trem Infinito, ao invés dela passar por crescimentos e amadurecer igual está acontecendo com a Tulip, ela vê uma oportunidade de criar um vagão com o seu mundo perfeito, em que seu marido, no caso, estaria vivo. Então ela vai até a sala de condução e toma o controle do trem. E isso tudo faz ela ter meio que um insight, uma reflexão própria que faz o seu número chegar a 0. Ou seja, ela compreende a sua situação ao ver a situação da Amélia. Ela entende que ela precisa compreender o lado dos seus pais, que ela precisa se adaptar à nova realidade. Não adianta ficar tentando voltar para o que era antes, para quando seus pais estavam juntos, porque a vida não é mais assim. A vida agora são os dois divorciados, e ela precisa aprender a lidar com isso. Esse é o tema de Trem Infinito, é a mensagem da história que a mãe da Tulip tentou falar para ela lá no início, mas ela não compreendeu. Então agora, nesse momento que ela conseguiu compreender essa mensagem ao ver a história da Amélia, aparece a sua porta de saída. Só que ela decide não seguir por essa porta. Ela decide continuar em frente e ajudar os seus amigos que ainda precisam recuperar o controle do trem. Então, todas as vezes que os nossos protagonistas têm uma mudança de consciência, ou seja, eles mudam a sua estratégia, a gente muda também de atos dentro da nossa história. E por causa disso, a gente tem a quebra pro terceiro, que é o momento que eles começam a fazer modificações na nave da gata para conseguir chegar lá na parte principal, na parte da frente do trem. Começamos então o último episódio, o episódio 10. Aqui nesse episódio a gente começa com a aproximação, que é um momento muito comum nas histórias, é aquele momento de tensão do protagonista se aproximando cada vez mais do vilão. E então começamos o clímax, que é a batalha final, é o momento em que a Tulip e os nossos protagonistas em gerais de histórias usam tudo que eles aprenderam ao longo do caminho agora nessa batalha final. Então, no caso de Trem Infinito, a gente vê a Tulip utilizando ferramentas, tipo aquele fazedor de donuts lá do início do episódio. A gente vê a Tulip também utilizando a fita da Amélia, da mesma forma que a gata usou com ela. Então, todas essas coisas que aconteceram com ela ao longo dos episódios, ela utiliza para sua vantagem na batalha final. E a história, é claro, termina com um final feliz. Ela ganha essa batalha final. A gente descobre que o One é, na verdade, o condutor original do trem, ele consegue abrir uma nova porta para Tulip e tudo meio que
fica ok no momento em que ela vai embora. E esse momento que ela vai embora é o momento do retorno. O retorno a gente não pode pensar sempre como sendo o final da história, mas sim como o início de um novo ciclo. E em Trem Infinito eles fazem isso muito bem, porque eles fazem um pulo temporal de 7 meses e a gente vê a Tulip indo com o seu pai para o acampamento de design de jogos, se eu não me engano é exatamente isso que está acontecendo. Então a gente tem um retorno para o status quo, mas com ela junto de uma nova mentalidade. Inclusive é muito interessante a gente ver que no momento em que ela passa por um espelho, ela não tem mais reflexo, que é uma coisa que acontece lá em um dos episódios em que ela liberta o seu reflexo, dando meio que uma confirmação de que a história realmente aconteceu, não foi um sonho nem nada do tipo. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise de roteiro dessa minissérie. Eu tentei pincelar por cima de tudo para não ficar um vídeo muito grande igual aos outros anteriores, mas eu espero que tenha sido bem instigante, como é que é a palavra? Mas eu espero que tenha sido de grande utilidade para vocês. É claro que se você quiser se aprofundar nesse mundo de roteiro, link do curso aqui na descrição. E se você gostou do vídeo de hoje, por favor, deixa o gostei aqui embaixo, compartilha nas redes sociais para ajudar o canal a continuar crescendo e também se inscreve no canal ativando as notificações se você ainda não é inscrito. Deixa aqui embaixo para mim um comentário dizendo qual série você quer que eu faça uma análise de roteiro, se for algum filme, qualquer coisa do tipo. E também não deixa de me seguir lá no Instagram. Falei um monte de coisa aqui pra vocês fazerem. Mas tudo bem. Eu vejo vocês no próximo episódio.